Olá, pessoal. Vamos dar início aí à nossa videoaula explicando como fazer a primeira atividade da competência 3, que é a parte de planilhas, né? Então, entre na sua sala de aula, vá no link Atividades, onde tem todos os nossos materiais de aula teórica e exercício para entregar. Ache aí o exercício primeira atividade da C3, planilhas eletrônicas, tá? Controle de gastos, esse é o nosso título. Tem um arquivo aqui de instruções, vamos abrir o arquivo de instruções e fazer exatamente o que está escrito lá. Então, a ideia da primeira atividade é você fazer uma planilha, criar uma tabela para controlar gastos pessoais, tá? Ou de uma empresa. Aí vou deixar aberto aí a estrutura, tá? Pode ser de vocês, gasto pessoal, seu, ou de uma empresa, tá? A tarefa principal, que é o que a gente, né, que a gente tem que correr atrás, tá aqui, ó. Então, criar uma planilha para gerenciar os custos mensais de uma pessoa, você, ou de uma empresa, como eu já havia falado, né? Pode até pensar em termos de empresa, ok? Pode ser os custos mensais, mês, né? Ou pode ser de uma empresa. Vou deixar o seu critério, cada um fazendo o seu. Não é para você copiar a minha ideia completamente. Lógico, pode adaptar, seguir a mesma ideia, mas não necessariamente copiar a minha ideia. Exatamente não. A planilha deve ser bem organizada, então, ou seja, vai ter que criar as colunas, digitar os dados, né? Não pode ter erro de português, tudo bonitinho. Formatada, tem que estar bonita, chamando atenção naqueles pontos principais, né? Tem que ter borda, aquele negócio todo. E conter as fórmulas básicas. O controle deve ser feito em até 6 meses. Pronto. Então, essa é a tarefa. Não interessa o que você vai criar, mas tem que atender o que está escrito aí. Não adianta você querer fazer uma tabela, só vou fazer do mês de janeiro e achar que vai tirar 10. Não, ele quer 6 meses. Tá bom? Bom, o que eu começo aqui, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar é na estrutura. Que colunas que eu vou ter, que linhas que eu vou ter, né? Essa parte demora um pouquinho, tá? Tem gente que já quer já abrir, já começa a digitar feito doido. Não, não é assim. Pô, o cara quer controlar gastos. Então, que colunas que eu tenho que tem a ver com gasto, né? Então, eu vou botar as colunas que eu acho que tem que ter e, no mínimo, que atenda o que o cara quer. Por exemplo, custo mensal. É lógico que tem que ter uma coluna de mês. Janeiro, fevereiro, março. Tem que ter uma coluna, né? Meses. E nas linhas eu boto os meses, né? Custo de uma pessoa. Então vai ter que ter o nome do custo, o valor do custo, né? Tem gente que pensa na data, tem gente que pensa no local, no campo. Aí vocês é que decidem. A tabela é sua, a planilha é sua, né? O que o chefe pediu é essa tarefa e é essa que você vai ter que fazer, tá? Então, no meu caso, eu pensei assim, lá eu vou criar então várias colunas, uma coluna chamada mês, onde eu vou colocar 6 meses nas linhas, outra coluna aluguel, outra coluna salário, eu estou fazendo de uma empresa, tá? Aí eu vou inventar, né? Quantas colunas ou quais colunas fica ao seu critério. Eu vou mostrar a minha solução, né? E você faz a sua solução, ok? E no final, um total, né? Ah,
mas aqui na tarefa não está falando que tem para calcular o total. Se você olhar aqui, ó, criar uma planilha para gerenciar custos mensais de uma pessoa ou de uma empresa, né? A planilha deve ser bem organizada, tá? Ele não falou nada que é para calcular o total, mas já fizemos um exercício parecido com isso e eu comentei, muita coisa está implícita, né? E o total é isso, o cara quer gerenciar custo para quê? Para saber quanto que ele gastou, quanto que ele gastou em janeiro, quanto que ele gastou com salário e assim vem, tá? Então botei uma coluna aí total. Então, primeira coisa é você pensar na estrutura, né? Então, se você olhar aqui do lado, ó, eu foi o que eu fiz, ó. Vou fazer de uma empresa, botei o título, um título aqui, é interessante, né? A gente sempre trabalhar, né, botar um título de tabela, não é obrigatório, mas é muito interessante botar um título da tabela, dizendo o que, que a tabela é, ou de quem a tabela é. As colunas que eu pensei, ó, coluna A, relação de mês, coluna B, aluguel, coluna C, salário, coluna D, despesa de marketing, coluna E, custo de produção, e na coluna F, o total dos custos. Então, com isso, eu consigo saber quanto que eu gastei em cada mês. Pode botar mais coluna? Pode. Pode pensar de uma outra maneira de escrever? Pode. Gente, liberdade total. Criatividade total. Tá? Eu vou pedir que não faça exatamente igual ao meu. Pode seguir a mesma ideia. O que você fizer aqui tem que atender a tarefa que está descrita aqui, né? Então, na hora de eu corrigir, eu vou olhar. Falei, olha, o cara está fazendo o que está escrito na tarefa? Tá. Pronto. Tá certo. Então, eu pensei assim, né? É lógico que, numa primeira pensada, né? É normal a gente, às vezes, ai, nossa, esqueci tal coluna. Ai, nossa, esqueci tal linha, né? Pode acontecer isso. Então, qualquer coisa a gente muda depois. Ó. É só clicar botão direito, ó lá, inserir linha, inserir coluna ou excluir. A gente pode ir trabalhando com isso depois, se for necessário. Tá? E depois um total aqui. Então, assim, inicialmente eu dou um start, eu chamo isso de estrutura da tabela, tá? Crie do jeito que você quiser, não é para copiar exatamente igual ao meu. Eu estou fazendo de uma empresa, sugiro você fazer o seu, ué, né? Colocar o que você conhece, não vai colocar uma coisa que você não conhece. E se for fazer de uma empresa, faça de uma empresa relacionada ao seu curso, ok? Bom, depois que você criou a estrutura, né, vem o processo de é, formatação ou digitação dos dados, né? Na minha ordem aqui, eu entrei com a digitação dos dados, né? Então, eu criei a estrutura, né, mas agora eu tenho que chutar os dados. Então, preenche os dados, tá? Dados totalmente fictício, tá certo? Tudo muito chutado, distribuído entre as colunas, né? E assim vem, tá bom? Aí eu pensei em algo assim, ó, tudo chutado, né? Sem problema algum. A coluna F minha, que é total de custo, tá vazia, né? Por que que tá vazia? Porque ali é uma fórmula, né? Você não vai chutar o total. O total eu vou calcular, né? Mas o restante, né? Chuta valores diferentes, tá, gente? Não precisa também ficar pesquisando na internet, quanto que deu, né? Antes de continuar aqui, só para lembrar vocês, né, que quando você digita o texto, e às vezes ele é muito grande, ele não cabe na coluna. Então a gente tem que dar uma trabalhada aqui na largura da coluna, né? A gente já viu isso em outra aula, porque tudo tem que ficar legível. Então tá aí, ó. Digitei, né, os dados, ok? Aí agora vem a parte de formatação. Né? O que é a formatação? Né? Formatação é dar forma. Vamos deixar essa tabela um pouco mais bonita, um pouco mais interessante, né, de analisar.
Então, esse processo é uma coisa muito particular, né? Vai da cabeça de cada um. Lógico, existem tabelas que ficam muito bem formatadas, bonitas, chamativa, né? Tamanho bom para ler, bom para analisar. Tem tabela que às vezes o cara exagera nas cores, fica difícil de ver. Aí cada um aí, não vou entrar muito nesse mérito aí. Mas que tem que formatar, tem que formatar. Né? Então, o que, que eu pensei? Né? Eu pensei nisso aqui, ó. Tabela é a mesma, gente. Tá? Tabela é a mesma. Eu saí de um modelo, eu peguei primeiro a estrutura, depois eu digitei as informações e agora eu formatei, tá? Aqui tem algumas coisas diferentes que eu até então não havia falado, eu vou falar agora, tá? Porque tudo é uma corrente, tá, gente? Esse não é o primeiro vídeo. Então, se você pegar exercícios anteriores, você vai ver que eu fui ensinando algumas coisas básicas, né? E aí a gente vai evoluindo. Eu não vou todo vídeo explicar tudo do zero, né? Eu vou considerar que você já tem um certo nível de conhecimento e eu vou mostrar aquilo que é diferente, tá bom? Bom, o que, que eu fiz de formatação aqui que é uma coisa mais diferente, né? Primeiro, o título, né? Se você olhar aqui, ó, empresa de brinquedos, né? Olha como é que ficou a minha ideia. Essa aqui é a minha ideia. Não é que você tem que fazer isso. É a minha ideia. Volto a repetir. Tem que formatar. Ficar bonito, atraente, fácil de ler, fácil de entender, tá? Então o título aqui que eu fiz, ó, ele tá no caso mesclado, está negrito e tá mudei a cor e mudei o tamanho. Tudo isso eu fiz aqui. Então, ó, só para ver como é que é, ó. Eu vou, no caso, mesclar. Eu seleciono, vou através do botão mesclar células. Olha lá, mesclar células, é esse botão aqui, né? Olha lá, transformou tudo num só. Aqui eu mudei a cor, eu deixei centralizado, deixei negrito e aumentei o tamanho. Tá aí. Então, foi isso que eu fiz no título. Olha lá, tá? O que mais que eu fiz aí de diferente que vale a pena de comentar? Aqui na linha 2, ó, tinha palavras, tinha não, tem palavras minhas ou frase aqui, ó, coluna D e coluna E, que são muito grandes, aqui, ó, tá? Então, eu poderia pegar e fazer assim, ó. É uma solução. Só que repare que a largura da coluna fica meio desproporcional, né? A largura das colunas fica um pouco desproporcional. Vai ter coluna muito larga e coluna mais estreita. Então, uma saída para isso aí é o seguinte, né? Deixa eu voltar. Uma saída para, pessoal, para voltar é apertar Ctrl Z. Então, você está mexendo, fez alguma coisa, não era isso. Ctrl Z, ele volta. Uma saída para isso é você mandar ele quebrar a linha, como eu fiz aqui, ó. Repara que ele está quebrado. Eu mantive uma largura menor e quebrei a linha. É lógico que a linha 2 ficou mais alta, né? Se você olhar ali os detalhes, a linha 2 ficou mais alta. A linha um ficou mais alta porque a frase, a letra é grande, então ela teve que ficar alta. A linha 2 ela acabou ficando alta porque eu mandei quebrar a linha. Na coluna D e coluna E, como estava muito grande, ou eu deixaria uma largura de coluna desproporcional, que daí acaba ficando um pouco feia, ou eu mantenho uma largura menor, porém eu sou obrigado a mandar ele quebrar a linha, né, porque não cabe. O título da coluna ali está muito grande, ou eu escolho um título menor. Né? Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz isso. Tá? Muito simples. Ó. Tá aqui, ó, né, eu cliquei, quer dizer, essa célula eu vou mandar quebrar. Então existe um botão lá em cima, que é o botão que a gente utiliza para quebrar o texto, o ajuste de texto. Ó, vem aqui na setinha e a quebra é essa aqui, ó, ajustar. Tá vendo a setinha? A setinha ela meio que, né, desce, ó.
Olha lá, tá vendo? Aí eu venho, centralizo e fica do jeito que estava o meu exemplo. Olha lá, tá vendo? Então isso é processo de formatação, isso é estilo. Né? Tem gente que deixa a largura, né, vem aqui, ó, e deixa bem reganhada, né? Uma largura bem grande. Eu acho que assim, depende, às vezes dá, às vezes é melhor quebrar, tá? Nesse caso eu achei melhor quebrar. Bom, o que mais que eu fiz aqui? Aí aqui eu aumentei um pouquinho a letra, pintei o fundo de cinza, botei negrito, né? Para poder chamar atenção no título da coluna. Então eu tenho um título de tabela, que está chamando mais atenção, e um título de coluna, que chama menos atenção, mas que tem que chamar atenção, tem que chamar. E aqui, uma dica que eu fiz aqui, né? Ele quer saber o gasto semestral. Ó, no primeiro semestre, isso aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, é primeiro semestre. O cara gastou R$ 1 milhão. Então, é uma informação, tá? Valiosa para uma empresa saber os gastos, no caso, semestral. No primeiro semestre eu gastei R$ 1 milhão. Né? E aqui na coluna F eu gasto por mês. Então quero saber quanto que eu gastei em cada mês. Então uma jogada aqui que eu fiz nesse gasto semestral, eu chamei atenção nele. Né? Então eu mesclei, centralizei, aumentei tamanho, né? Troquei a cor, isso aqui é uma coisa interessante também. Deixei vermelho para justamente chamar a atenção, né? Então, assim, a cara da tabela, como é que ela vai ficar, eu vou deixar ao seu critério, tá bom? Bom, como é que eu acho o total de custo? Eu estou na linha de janeiro. Então, aqui, então vamos lá, vamos voltar. Primeiro passo, criar a estrutura. Depois, digitar os dados. Depois, formatar conforme, né, a sua ideia. E por último, a fórmula. Então, a fórmula que vai entrar aqui, então voltando aqui no meu relatório, né? Se você olhar lá, ó, eu venho comentando. Olha lá, as fórmulas básicas que eu estou usando. Calcular o custo de cada mês. Então, o cara quer saber quanto que ele quer gastar em cada mês. Ó, mês de janeiro gastou 200 mil. Mês de fevereiro gastou 150. E o custo semestral, que é o somatório de todos os meses. Beleza? Então, basicamente, a gente vai usar a função somar, que a gente já falou em outra aula. Beleza? Então, vamos lá. Olhando aqui novamente, eu tenho igual a quem? Soma, abro parênteses. Vocês viram ali que o Google, né, ele tenta sugerir para mim alguma coisa. Às vezes ele acerta e muitas vezes ele erra. Então, é o que eu já falei isso em aula, né? Não vale muito a pena, não. Quando eu comecei a digitar, lá, ele sugeriu. Nesse caso, eu acho que ele acertou. Tá? Eu posso até apertar na tecla Tab e ele completa para mim. Tá? Se eu apertar a tecla Tab. Então, soma. Mas geralmente eu é que digito, principalmente para quem está aprendendo, né? Usar uma coisa muito automática, depois que você já sabe, porque daí faz automático de maneira mais rápida. Abro parênteses. Aí o que eu coloco aqui dentro? Pessoal, a fórmula, tá? Ela, às vezes a gente não lembra, né? Não é o seu dia a dia. Então, o, todo o sistema tem uma certa ajuda, né? Então, se eu vier aqui, ó, olha lá, tá vendo aqui, ó? Ele dá uma ajuda para mim. Ele fala para mim o que eu tenho que escrever aqui dentro. E aqui ele está sugerindo, né? B3 até E3, ele está sugerindo. Aí ele está explicando, ó, como é que usa a fórmula soma, tá? Se eu vier na setinha, ó, ele entra mais em detalhes, tá? De como fazer a, a função soma. Tem o botão saiba mais, aí ele vai abrir uma página na internet com explicação com mais detalhes, com exemplo. Então, assim, ninguém precisa decorar, né? Assim, algumas você vai guardar de maneira automática, de tanto usar. Por exemplo, essa soma é a mais usada. Essa você tem que guardar de cor.
né? Mas tem uma ou outra que às vezes a gente usa muito pouco. A gente acaba, de repente, não lembrando dela. Mas acessando essas ajudas, tal, né? Isso aí é interessante, tá? Para quem justamente não sabe. Bom, então vamos lá. Então o que que eu digito aqui dentro, né? Tem que digitar alguma coisa aqui dentro. Porque eu quero que ele faça a soma. E eu quero que ele faça a soma de quem? Eu estou calculando o total de custo por mês. Ó. Eu estou na linha janeiro. Então eu quero que ele faça a soma do aluguel e venha arrastando ó, até custo de produção, né? Que é o meu exemplo. O seu aí eu não sei. Então, no meu caso, é B3, dois pontos, E3. B3 é a primeira célula, dois pontos significa até, e E3 é o último. Então, ele vai somar todo mundo que está aí no meio, fecha parênteses e dou Enter. Ah, desculpa. Deixa eu só mostrar um negocinho. Às vezes, quando você vai criar a fórmula, ele tenta completar para você. Eu já falei isso numa outra atividade, né? Ele abre uma janela aqui e pergunta: você quer que eu complete, tal? É porque ele percebeu, né, o que você queria fazer e ele quer completar para ficar mais fácil, ficar mais rápido. É aquilo que eu falei, gente. É coisa muito automática, tem chance de dar errado. Então, eu, particularmente, eu prefiro eu ir lá e fazer, né? E não deixar por conta dele, tá? Mas entendo, tem gente que prefere deixar por conta dele. Bom, aí, né, dei lá, bateu o valor, é esse mesmo, se você quiser fazer na calculadora aí, ó, 2.000 mais 5.000 mais 1.000 mais 2.000, deu 10.000. E agora? Agora eu vou para a linha 2, que é o mês de fevereiro. Qual é a forma? É a mesma, só que agora é da linha 2. Aqui eu estava na linha, na linha janeiro, que na verdade é a linha 3, né? Olha lá, a linha 3 é o janeiro. Era o mês 1, né? Aí na linha de baixo é o mês 2, só que é da linha 4. E assim vai indo. Em vez de eu ficar digitando aqui, porque eu posso, além de ser demorado, digitar errado, sem querer, se a fórmula é a mesma, né, tem aquele esquema. Ó, eu venho aqui com o meu mouse em cima da bolinha, vai virar uma cruz preta, clico nela e arrasto até o último e solto. Nesse caso, automaticamente ele vai copiar a fórmula e fazer os ajustes necessários e calcular para mim. Mas ele, pessoal, só dá certo porque as fórmulas de baixo são iguais, né? Então, ó, só, essa é a primeira, essa é a segunda, essa é a quarta, tá vendo? Então as fórmulas são iguais, então tudo bem. Agora, se cada linha fosse uma fórmula, aí eu não poderia fazer isso não, tá? E por último, ele quer o gasto semestral. O que que é o gasto semestral? É a soma de cada mês. Então, de novo, igual, soma, abre parênteses, tá? Do que? Desses meses aqui, ó, né? Janeiro, fevereiro, então, soma desse mês até o último mês, que é o F3, dois pontos F8. Tá? Pessoal, eu tô clicando, né? Porque eu acho que nesse caso fica mais fácil. Às vezes não dá para eu clicar. Então eu vou lá e digito. Eu olho lá, né? O mês de janeiro é F3, dois pontos, e o último mês é F8, fecho parênteses. Acabou. Lá, vou dar Enter. Pronto. Tá aí. E qualquer mudança que ocorrer aqui, que é o que eu acho fantástico, ele vai atualizar todas as fórmulas. Olha lá, atualizou todas as fórmulas. Que se eu tivesse feito essa tabela no Word ou no Documentos, eu teria que recalcular tudo na mão. Fazendo no Excel a tabela é muito mais fácil, é muito mais simples. Ok? Então tá aí. Aí eu dei aqui o meu exemplo, né? Não é, eu peço a vocês que não faça exatamente igual o meu, tá? Tente ter uma ideia sua, porque essa é a segunda atividade. Eu acho que a partir da terceira ou quarta, eu não vou dar mais exemplo. Eu só vou auxiliar você a criar. Você tem que aprender a criar. Por isso que tem que treinar, né? Lá na sala de aula, dentro dos materiais de aula, sempre tem aqueles exemplos, né? Sempre tem os exemplos para você estar fazendo, né? Alguns eu até consigo fazer em aula, mas
tem que treinar. Se você não treinar, você não vai aprender, tá? Aí você vai botar um nome, como atividade um, seu nome, traço A, vai exportar o PDF e vai entregar os dois arquivos dentro da sala de aula. Se der tempo, olha lá, ó, se der tempo, não é obrigatório. Depende muito do seu conhecimento aí, né? O tempo que você vai gastar. Mas se der tempo, faz o seguinte: pense uma outra formatação, né? Pega a mesma estrutura, tira uma cópia, chama de atividade 1, traz seu nome B, daí é a versão B, né? E coloca outra formatação. Olha para você ver que legal essas aqui, ó. Isso aqui o cara fez meio quase que ele trabalhou bem com a parte de cor, né? Tá vendo? Esse outro aqui também trabalhou bem a parte de cor. Então, assim, deixa um aspecto mais profissional, né? É uma outra ideia, não é obrigatório, né? É só questão de tempo, tá? Mas eu acho que vale a pena. Quem conseguir terminar antes, é bom a gente gastar um tempinho, porque daí a gente vai pegando, né, ideias, procura na internet exemplos, né? Você não vai achar igual, gente. Ah, eu vou achar igual, que daí eu troco o nome e entrego. Isso não existe mais, tá? Comigo isso não existe mais, porque toda vez tem coisa diferente para fazer. Ok? Pessoal, valeu, muito obrigado e até a próxima.